Olá a todos, prometi que faria pelo menos mais um vídeo sobre a cinemática do 11º ano e, por essa razão, aqui estamos. No nosso primeiro exercício, temos um avião que descreve um arco circular de 150 metros de raio, ou seja, temos uma circunferência com 150 metros de raio e 240 graus de amplitude. Onde estão estes 240 graus? Será, neste caso, este ângulo medido aqui por fora. Sabemos que o avião demora 2,75 minutos entre os pontos A e B. E queremos então agora calcular a rapidez média do avião entre essas mesmas posições A e B. Nós sabemos que a rapidez média é igual à distância percorrida sobre o intervalo de tempo. A nossa distância é medida em cima da trajetória. Vamos lembrar que ele se desloca de A para B, ou seja, aqui em cima deste arco. Logo, temos mesmo de calcular o comprimento daquele arco de circunferência. Não é dramático fazer este cálculo. Como é que se calcula o comprimento de um arco de circunferência? Ora, se tivéssemos a circunferência inteira, ou seja, 360 graus, o comprimento desse arco seria o perímetro da circunferência, ou seja, 2π vezes o nosso raio, que neste caso é 150 metros. No nosso caso, temos uma amplitude de 240 graus, que corresponderá à nossa distância. Resolvendo em ordem à distância, ficamos com 2π vezes 150, posso pôr até 300π, vezes 240 sobre 360, o que dá um valor de 200π metros. Para já vou deixar assim. Temos ainda outro problema para resolver. Isto porque o nosso tempo está em minutos. Nós sabemos que 60 segundos corresponde a 1 minuto e nós queremos saber, neste caso, 2,75 minutos, quantos segundos são, que é o nosso ΔT em segundos. Mais uma vez, resolvendo em ordem a ΔT, ficamos com 60 vezes 2,75, por aqui sobre 1 só porque sim, e ficamos com um intervalo de tempo de 165 segundos. Voltando aqui à nossa rapidez média, já temos a distância, que é 200π, e temos o tempo, que são 165 segundos. Ficaremos então com uma rapidez média de 3,81 metros por segundo. Reparem que nós tínhamos aqui um raio de 150 metros, ou seja, 3 algarismos significativos. Tínhamos também aqui 3 algarismos significativos no que respeita ao tempo, logo eu teria de dar o resultado também ele com 3 algarismos significativos. Temos ainda o 1.2 para resolver, representa o vetor de deslocamento durante o percurso de A a B. Eu só preciso de ter em atenção o ponto inicial e o ponto final e unir esses pontos com um vetor. Não nos pedem para caracterizar este vetor, por isso não estou preocupado com, por exemplo, o comprimento daquele vetor AB, o que me obrigaria a recorrer à trigonometria. Este exercício está feito, vamos passar então ao próximo. Cá está o exercício 2. Temos 2 automóveis, A e B. Estes 2 automóveis encontram-se a uma distância de 12 km um do outro e deslocam-se em sentidos contrários. Temos a velocidade de cada um dos automóveis,
respectivamente 65 km/h e 85 km/h. Vamos admitir que eles se deslocam a velocidade constante, ou seja, o valor da velocidade não vai sofrer alterações. E nós queremos saber ao fim de quantos segundos os automóveis se cruzam. Tal como no primeiro vídeo que fizemos sobre cinemática, vamos admitir que ainda nos encontramos numa fase inicial do 11º ano em que não sabemos as equações do movimento. Vamos trabalhar exatamente com aquilo que temos, que neste momento é o deslocamento e velocidades médias. Primeiríssima coisa neste tipo de exercícios, estabelecermos um referencial. Vamos pôr aqui na posição 0 o automóvel A e na posição 12 o automóvel B. Então aqui o X em quilómetros. Como é que vamos pegar nisto? Neste caso temos velocidade constante. Logo, o valor da velocidade instantânea e o valor da velocidade média coincidem em módulo. Então, vamos pegar aqui na fórmula da velocidade média. A velocidade média é igual ao deslocamento, que será x final menos x inicial, sobre o intervalo de tempo, delta t. Vamos admitir que a nossa colisão ocorreu aqui a algures. Então vamos fazer isto para o automóvel A primeiro. Ora, a sua velocidade é de 65 km/h. Eu não vejo aqui neste momento necessidade de passar já tudo para metros por segundo. Ou seja, 65 é igual, posição final, eu não sei qual é. Vou deixar. Posição inicial do corpo A, 0. O tempo, também não sei. Vou deixar então assim, ΔT. Vamos ao corpo B. Velocidade 85 km/h. Está mal. Tomem atenção que o que temos aqui são componentes escalares da velocidade. A velocidade tem o sinal positivo se nos deslocamos no sentido positivo, que é o caso aqui do corpo A, mas no caso do corpo B, ele está a deslocar-se no sentido negativo, logo esta velocidade também ela terá de ser, temos a mesma posição final, que é algures aqui, posição inicial 12 km, sobre um intervalo de tempo que é exatamente o mesmo dali de cima. Temos duas equações, duas incógnitas. Vamos resolver um sistema. O que está mais fácil neste momento é resolvermos ambos em ordem a ΔT. ΔT é igual a x final sobre 65. E aqui ΔT é igual a x final menos 12 sobre menos 85. Vou continuar aqui em baixo na forma de equação. Então sabemos que x final sobre 65 é igual, para não dar aqui a passear números negativos, vou trocar o sinal em cima e em baixo. Aqui passa a ficar positivo e aqui é só trocar a ordem. Fica 12 menos x final sobre 85. Ficamos com 85 vezes x final é igual, 65 vezes 12 dá 780 e 65 vezes x final.
Vamos passar tudo para o mesmo lado. 65, que aqui está 150 x final, que é igual a 780. Finalmente temos que x final é igual a 780 sobre 150. E temos então o valor final de 5,2 km. E reparem que este resultado corresponde àquilo que se pedia na 2.2, que a distância percorreu o automóvel A até o instante em que se cruzaram, neste caso até pus uma colisão. Neste caso, acabou por ser mais simples responder à 2.2 primeiro, isto tendo em conta a forma como se apresentou aqui o sistema de duas equações. Sempre que virem um sistema de equações, têm de pensar bem exatamente se vão resolver em ordem a, neste caso, uma variável ou a outra. Sigam sempre o caminho que vos facilitar mais a vida. Sendo assim, ficou por resolver ainda a 2.1. Vamos pegar numa destas quaisquer. A da é mais simples, porque não entra aqui com a questão do 12. 65 é igual a x final, que já sabemos, sobre ΔT. ΔT é igual a 5,2 sobre 65, o que dá 0,08. 0,08 quê? Reparem que nós nunca fizemos alterações nestas unidades. Tínhamos velocidades em km por hora e tínhamos distâncias em quilómetros. Logo, o que temos aqui são horas. Se eu quiser dar em segundos, basta multiplicar por 3.600. Reparem que nós temos aqui horas vezes, cada hora tem 3.600 segundos. São segundos por hora. As horas cortam, ficamos com segundos. É uma boa forma de confirmarmos que não nos enganamos, neste caso, a fazer a conversão. Só acabar aqui são 288 segundos. E reparem que foi possível resolver este exercício não recorrendo às equações do movimento que são dadas no 11º numa fase mais avançada. Também era possível resolver este exercício graficamente. Mas, não tarda nada, estará em um vídeo em que vai abordar exatamente a temática dos gráficos velocidade-tempo, em que podemos depois ver isto em mais detalhe. Uma coisa que deveria ter falado e não falei foi relativamente a este valor de 5,2 km. Será que este valor faz algum sentido? E vocês, sempre que puderem, quando chegam ao resultado final, vocês têm de fazer esta pergunta. Aquele valor faz sentido? Reparem que o ponto médio de A a B ficaria ali nos 6 km. Mas o automóvel B é um pouco mais rápido que o automóvel A. Por isso, é normal que quando se cruzassem, ele estava mais perto do A do que do B. Por isso, aquele valor faz sentido. Se está correto ou não, isso já depende do resto. Mas, pelo menos, tem de fazer sempre esta pergunta. Conclui-se assim mais um vídeo. Está à vontade para subscrever o canal. Beijinhos, abraços e essas coisas todas.